Livro de Josué, capítulo 24. Eu estou certo e seguro de que nas nossas manhãs de sábado, ao virmos para o culto divino, a palavra de Deus, a Bíblia, ela e tão somente ela tem que falar ao nosso coração. Eu espero nesta manhã que a palavra do Senhor visite de maneira muito especial o seu íntimo, o seu entendimento, a sua razão, as suas emoções. Que a palavra do Senhor possa encontrar a sua condição e a sua realidade. Que a palavra de Deus encontre você pai, você mãe, você filho e filha, você como chefe de família. Que a palavra de Deus encontre você também jovem, menino e menina, criança, que ao sairmos daqui, saiamos certos de que tivemos o encontro com Deus através da palavra dEle. E eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 24. Que a sua Bíblia esteja nas suas mãos, para que ao longo desta manhã, a gente possa ver e ouvir o assim diz o Senhor. Uma vez mais eu desejo bênçãos de Deus para todos vocês e a você amigo que nos assiste através da internet. Que Deus o abençoe. Josué capítulo 24. Nós vamos ler alguns versos deste capítulo. Verso 1 diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Verso 3: Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer por toda a terra de Canaã. Também lhes multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó, e a Esaú. E Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Estou no verso 7 agora. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto por muito tempo. Agora nós vamos para o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Verso de número 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Queridos, nós lemos os versos da Bíblia que serão o tema central e o foco da mensagem nesta manhã. Mas eu preciso de dar para você um panorama histórico de pelo menos 3 eras da nossa sociedade que nos trouxeram até aqui. E depois desse panorama histórico a gente vai ver
algumas questões práticas e objetivas de como hoje acontecer uma reforma educacional na nossa casa. E então nós voltamos à Bíblia para que ela capte, conquiste o nosso coração e nos leve a uma decisão. Esta é uma série de 4 mensagens. Essa é a terceira das 4 mensagens. A primeira, eu falei para você sobre a importância da leitura da Bíblia, que a sua família se reúne em torno da Bíblia. Na segunda, eu falei a você sobre a importância da oração. Pais, mães, clamem a Deus pelo seu lar, pela sua família. E hoje eu vou falar aos irmãos sobre a questão do culto familiar. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte a você. Alguns de nós não temos filhos, não somos casados, mas os princípios que norteiam a vida de uma família, em muitos são os mesmos princípios que norteiam a vida de um indivíduo. Mais do que a questão familiar, o que está em jogo é a tua vida. Seja você pai, mãe, filho, solteiro, separado, não importa. Por isso eu quero que você venha comigo aos princípios bíblicos e traga eles para a sua vida e para a sua família. Queridos, a nossa história, a partir do século 10º da nossa era, ou melhor, a partir do século 5º da nossa era, até o século 10º da nossa era, é compreendido com um momento chamado da pré-modernidade, ou idade das trevas. O lado ocidental do hemisfério viveu a pré-modernidade, e eu vou começar por ela. Depois do século 10º, nós vivemos a era da modernidade, até o começo do século passado, e então nós entramos para o século da pós-modernidade. E eu quero começar por aqui, por esse período de tempo chamado pré-modernidade. A pré-modernidade é um tempo marcado pela presença forte da igreja e do Estado na vida do cidadão. A pré-modernidade é um momento histórico, o qual a igreja é o centro da vida das pessoas. E a igreja é o centro da vida das pessoas, porque é a igreja que na terra fala em nome de Deus. E junto do aspecto divino, a igreja domina o imaginário divino das pessoas, mas ela também toma emprestado a espada do imperador. Ou seja, na Idade Média, na Idade das Trevas, a igreja domina o imaginário divino das pessoas e ela tem nas suas mãos por empréstimo a espada do imperador. E naquele momento, a igreja, a maneira como ela se trata e se porta diante da sociedade, é a maneira pela qual as pessoas enxergam o mundo e têm isso como verdadeiro. Aquilo que a igreja fala é a verdade. E a igreja fala de tudo. A igreja fala sobre anjo, demônio, céu, inferno, Bíblia, mas a igreja também fala sobre antropologia. A igreja, por exemplo, fala sobre cosmologia. A igreja fala sobre questões de ciência. A igreja se manifestava e dizia que a Terra, ela está no centro, ou seja, um sistema onde os outros astros, inclusive o Sol, giram em torno da Terra. E tem um detalhe entre parênteses. A igreja fala, quem tem juízo obedece, quem discorda vai para a fogueira. Ou seja, era um momento muito difícil de haver discordância. O pensamento ele era praticamente unânime. Mas alguns homens, como Copérnico e Galileu, decidiram questionar a autoridade da igreja em alguns aspectos ligados à ciência. E um dos primeiros questionamentos foi: será que realmente a Terra é o centro e os outros astros giram em torno dela? Ou será que existe um outro astro maior e nós é que giramos em torno desse astro? E então, através do método científico, esses homens conseguem, ouça essa palavra, eles conseguem provar que é a Terra que gira em torno do Sol. E eles agora começam a questionar a igreja em matéria de ciência. E através do método científico começam a provar verdades que a igreja pensava sobre elas de forma diferente, como por exemplo o próprio sistema solar. Conseguiram provar que a Terra não era plana, que a Terra é um elemento esférico. E agora então a igreja começa a ser questionada, e não mais apenas em matérias de ciência, mas também em matérias de religião.
E agora nós caminhamos para um período outro histórico, um outro período histórico. Nós saímos da pré-modernidade e nós vamos na modernidade, porque agora, queridos, se a igreja esteve errada em matérias de ciência, a igreja pode estar errada em outras matérias também, inclusive em matérias de religião. E as pessoas começam a questionar os dogmas, as doutrinas, aquilo que a igreja durante séculos havia dito e fixado como verdade. Mas acontece que nesse momento existe uma cisão, e é muito importante que você entenda isso. Uma cisão entre dois universos. Antes, tudo era religioso, porque tudo estava debaixo do guarda-chuva da igreja, que falava nessa terra em nome de Deus. Mas agora uma cisão entre o mundo religioso e o mundo secular. Existe uma quebra de paradigma, e agora na modernidade, aquilo que é questão de fé, é questão de fórum íntimo, e é tido de certa forma como superstição, porque os letrados, os iluminados, aqueles que nos tiraram da idade das trevas, agora eles começam a colocar no centro da vida o homem, a razão humana, o intelecto das pessoas. Se no passado o centro da vida era a igreja, agora na modernidade, o centro da vida é o homem e a sua razão. E o homem agora começa a perceber que existe algumas coisas acontecendo que ele pode provar. O homem começa a perceber agora que se ele soltar essa caneta aqui 10 vezes, por 10 vezes essa caneta cai no chão. E agora aquilo que era algo que a gente não conseguia decifrar e decodificar, através do método científico, nós podemos chegar à conclusão de que se eu soltar essa caneta 10 vezes, ela cai as 10 vezes no chão. Por quê? Porque existe uma lei, a lei da gravidade. E agora na modernidade, a vida das pessoas é chamada a viver à luz da razão e da racionalidade, através do método científico. E na modernidade, 4 coisas ganham força no nosso meio: método científico, o mito do progresso, a supremacia do homem e a racionalidade e a razão como centro. E agora na era da modernidade a gente consegue mensurar todas as coisas. A gente mensura as estações do ano, a gente mensura as fases da lua, a gente mensura a maré. Na modernidade todas as coisas são mensuradas, são organizadas, são exatas, são pensadas, planejadas. Nós estamos caminhando rumo a um futuro de glória, onde nós conseguiremos, à luz da razão humana, melhorar a vida e construir um mundo. A utopia positivista, pensarmos que nós podemos levantar uma sociedade, porque o homem, ele é um bom selvagem, que se ele for propriamente educado, ele pode transformar o seu meio. Só que no meio desse caminho, algumas coisas acontecem, entre elas 2 guerras mundiais, em busca de uma sociedade de ordem e progresso, em busca de centrarmos a racionalidade, o homem no centro, nós criamos um Hitler, que traz aqui a ideia de uma raça pura, comete genocídio, um Hitler que quer encontrar um ser humano, uma raça perfeita. E daqui a pouco nós começamos a perceber que a modernidade, ela não conseguiu entregar aquilo que ela prometeu, que a modernidade, ela fracassou. E quando na modernidade a gente começa a questionar o nosso modelo de vida, nós entramos para um outro momento, para um momento da pós-modernidade. Ou seja, lá atrás, nós tínhamos a pré-modernidade, onde Deus estava no centro. Na modernidade, nós tínhamos um momento onde o homem estava no centro. E agora na modernidade, quem é centro? Não tem mais centro. Porque o homem pós-moderno, quando ele olha para trás, ele vê que aquele que falava em nome da igreja, falhou. A igreja não cumpriu o seu papel. O homem, ao olhar para trás e olhar a si mesmo,
percebeu que em meio às suas promessas e capacidades, ele falhou. Não conseguiu entregar o que prometeu. Então a pós-modernidade é o olhar do mundo, é o olhar do homem para o mundo e ver que o mundo está em pleno fracasso. As instituições falharam, a ciência falhou e o homem vive num tremendo de um vazio existencial. Queridos, quando nós olhamos para trás, nós percebemos o seguinte, que na pré-modernidade, por exemplo, se alguém dissesse assim, ó, isso é verdade, a pergunta era, quem disse? Deus que disse. Ok, se Deus disse, é verdade. Na modernidade, se eu dissesse que isso é verdade, a pergunta era, prova. E se você cientificamente conseguisse provar que isso é verdade, ok. Na pós-modernidade a gente diz assim, ó, isso é verdade, a pergunta é, e daí? Essa é a sua verdade. Porque na pós-modernidade, o que está em jogo é a sua verdade, que pode ser simultaneamente contrária à minha verdade, e isso não muda a minha verdade para a mentira ou para o errado. Se lá na pré-modernidade quem era o centro era Deus, se na modernidade o centro era o homem, na pós-modernidade é a subjetividade do homem, ou seja, cada cabeça, uma sentença. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você agora. Em um mundo onde cada cabeça é uma sentença, em um mundo onde não se existe mais um concerto único e rígido de verdade, como você ajudar os seus filhos a conectar a crença deles à prática da vida? Como tornar as crenças em um hábito frutífero da vida? Como você combinar aquilo que você acredita com aquilo que você faz? Vou repetir para você. Em um mundo pós-moderno, em uma sociedade relativista, pluralista, como conseguirmos ajudar os nossos filhos a conectar crença com a prática? Como ajudá-los, queridos, a conectar aquilo que eles acreditam com aquilo que eles fazem? Nesse momento, pai e mãe, como ajudar os nossos filhos a combinar a vida privada do lar com a vida pública em sociedade? E é por isso que eu dei esse panorama histórico para você. Porque um dia, certo ou errado, Deus estava no centro e a vida tinha um padrão e um formato. Num outro momento, Deus sai de centro e entra o puro racionalismo humano. Uma sociedade que acreditou que ela, por meio dela, poderia se transformar em um algo melhor e diferente. E hoje nós vivemos na era do vazio, onde não conseguimos mais colocar no trono do nosso coração algum ser ou alguma instituição que antes regeu a nossa vida. Eu quero convidar você a prestar atenção comigo aqui em alguns slides de PowerPoint. O primeiro deles, querido, tem que ver com esse texto de um livro espetacular que eu estou lendo, A Fábrica o Tecido da Felicidade. Diz assim: mas no século XX, ou seja, o século passado, o equilíbrio necessário entre a tradição e a busca do novo foi repetidamente perturbado por um vanguardismo falsamente entendido. Um vanguardismo rouco e impaciente a qualquer custo. A destruição tornou-se assim a apoteose desse vanguardismo beligerante. Sabe qual era que nós vivemos? Nós vivemos na era onde nós fomos dar banho no bebê e depois do banho nós jogamos a água fora, jogamos a banheira fora e jogamos o bebê fora. Nós vivemos em uma era que nós idolatramos a cultura do novo. Nós somos apaixonados por aquilo que antes nós nunca vimos. Nós temos ânsia no nosso coração pelas novas opções de tecnologia. Vide os lançamentos de alguns produtos que nós temos, como smartphone, tablet, notebook, as filas que se fazem para se ter um algo. O problema não é o amor, a paixão, o gosto à tecnologia.
O problema é que isso chegou para nós em detrimento daquilo que foi o passado. Se você ler uma vez mais e perceber o que está dizendo aí, você percebe que o autor Stephen Gaber diz claramente para nós que o século passado, ele iniciou a sua história pisando, pisoteando, anulando aquilo tudo que ao longo de séculos nós construímos como sociedade ocidental, pautados pela tradição judaica cristã. Tudo pelo amor ao novo. E isso nos cobrou um preço caríssimo. Veja só o que ele diz no parágrafo seguinte. Olhando atentamente, podemos ver que por trás destes experimentos onipresentes, e eu fiz questão de sublinhar a palavra onipresente, porque esse fenômeno de incutir na vida das pessoas o novo em detrimento do velho está em todos os lugares. Aonde você vai, o lugar que você pisa, aquilo que você assiste, o que você compra, aonde você trabalha, aonde você estuda, dentro das igrejas, você percebe esse movimento, o desprezo pelo velho, em detrimento dessa paixão pelo novo, um movimento onipresente, está em todos os lugares. E aparentemente inocentes de rejeitar a tradição antiquada, vejam só, existe uma hostilidade profundamente enraizada em relação a qualquer espiritualidade. Se no passado nós estávamos no extremo, onde a igreja em nome de Deus fez atrocidades, hoje, queridos, nós estamos no outro extremo. Estamos fazendo atrocidades por abandonarmos a Deus. A nossa sociedade rejeita toda e qualquer forma de espiritualidade. E continua, esse culto implacável da novidade, com sua afirmação de que a arte não precisa ser boa ou pura, contanto que seja novo e mais novo ainda, esconde uma tentativa inflexível e duradoura de minar, ridicularizar e arrancar todos os preceitos morais. O que eles querem arrancar? Todos os preceitos morais. Olhe para mim. Nós vivemos hoje no século 21 nos Estados Unidos da América no ano 2021. Queridos, a nossa história não começou ontem à noite quando nós fomos dormir. A nossa história, ela percorreu séculos, milênios. E um dos grandes problemas da nossa geração é que nós não conhecemos a história. E a religião é a chave da história. O conhecimento da religião implica no conhecimento histórico. Se eu não sei o que aconteceu no passado, possivelmente eu sou uma pessoa perdida no presente, sem saber para onde eu estou indo no futuro. A nossa sociedade ocidental, ela foi construída e fundada nas bases da tradição judaica cristã. O nosso vocabulário, ele é uma soma do que foi os gregos, mais o Império Romano, onde surgiu o cristianismo, ou seja, o nosso vocabulário, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa, ele vem exclusivamente de uma raiz, de uma mãe, entre os gregos e os cristãos. Acontece que a tradição judaica cristã, ela funda a sua moralidade em quem? Em Deus. Quando hoje na nossa sociedade nós negamos a Deus, retiramos Deus de cena e mantemos apenas o nosso vocabulário, sabe o que acontece? As pessoas nos ouvem, mas não nos entendem. Vou dar um exemplo para você. Quando eu falo justiça, o que significa justiça? Muita coisa. Quando eu falo, por exemplo, a palavra amor, talvez esse exemplo vai ficar mais fácil de entender o meu argumento. Amor pode ser de tudo, com todos, de qualquer jeito. Amor pode ser até aquilo que Deus reprova para essa sociedade, porque nós queremos manter o nosso padrão de moral, nós queremos usar as mesmas palavras, mas nós retiramos a fundação daquilo que foi feito à nossa sociedade. Existe, queridos pais e mães, todo um sistema que quer destruir na sua raiz aquilo que nos fez chegar até aqui.
Um sistema que põe abaixo toda e qualquer possibilidade de uma vida espiritual em devoção a Deus. E essa tentativa, ela coloca na parte última, não a Deus, não a verdade. O universo é caótico, tudo é relativo. O mundo, na verdade, é como um texto que qualquer pós-modernista está disposto a compor. Quão glamouroso é tudo isso, mas também quão desesperador. Nós vivemos em dia onde as pessoas acreditam na ideia da tábula rasa, que nós simplesmente podemos apagar tudo que foi feito ao longo da nossa história e começarmos do zero, e fundarmos uma outra sociedade, sem um elemento que não seja nós ou igual a nós, para dar razão àquilo que a gente acredita ser os nossos valores. E eu pergunto a você, pai, a você, mãe, nessa sociedade, como ajudar os nossos filhos queridos a conectarem a sua crença com a sua prática? Como ajudar os nossos filhos a terem o mesmo padrão na vida familiar e na vida pública? Como que os nossos filhos podem combinar aquilo que eles conhecem com aquilo que eles fazem? Eu gostaria de dar para você aqui 3 pontos de como isso pode acontecer. Primeiro ponto, convicções. Educar os filhos com uma visão de mundo que seja suficiente para que eles lidem com as questões e crises dos próximos 20 anos, particularmente o desafio da consciência moderna e pós-moderna com sua secularização e pluralização implícitas. Meus queridos irmãos, nós vivemos em dias que as preocupações dos pais são muito maiores do que as preocupações que os nossos pais tiveram. Vou dar um exemplo para você. O que os nossos pais, via de regra, esperavam de nós? Que nós fôssemos pessoas honestas, que por alguma razão nunca viéssemos a parar num presídio, que nós tivéssemos um namoro decente e não engravidássemos ou fôssemos engravidados antes do casamento, que estudássemos para conseguir uma condição melhor de trabalho, que fôssemos bons trabalhadores, pagadores das nossas dívidas e tivéssemos uma vida na igreja. Basicamente, resumindo em linhas gerais, era isso. Vou te contar uma história agora. Eu fui pastor em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E lá tem o IPAI, eu sei que alguns aqui estudaram no IPAI. Colégio de mais de 100 anos. E um dia o diretor da escola me contou que, infelizmente, dentro do colégio, ele flagrou um menino beijando uma menina. E ele chamou o menino, chamou a menina, conversou com os dois e teve que aplicar uma disciplina em ambos. Acontece que o pai do menino era um homem muito duro, muito difícil de lidar. E ele teve que chamar o pai para conversar. E se preparou emocionalmente porque seria o embate. E quando ele contou para o pai do que havia acontecido, o pai bateu assim na mesa, com toda a força da mão: diretor, vamos para uma churrascaria agora, o meu filho é homem. Queridos, hoje, além de todas as preocupações que os nossos pais tiveram, nós temos que nos preocupar em fazer os nossos filhos que são meninos, homens, as nossas filhas que são meninas, mulheres. A sociedade, ela arrancou o tronco que nos faziam pessoas, ainda que pecadores, capazes de viver uma vida correta, digna, direita. E se hoje nós não colocarmos na vida dos nossos filhos profundas convicções, entenda, não existe vácuo no coração dos nossos filhos. Se você, como pai e mãe, não colocar profundas convicções no coração dos seus filhos, alguma outra convicção será colocada ali. E o primeiro ponto: educar os filhos com uma visão de mundo. Uma visão de mundo que seja suficiente para eles lidarem com os problemas daqui 20, 30 anos. Eu não sei você, mas isso para mim parece desesperador. Como que eu vou criar o meu filho com uma visão de mundo para que ele lide com problemas daqui 20, 30 anos? Me permita te fazer uma pergunta aqui agora. Melhor, você vai participar junto comigo. Eu quero que você levante a sua mão e fale, e responda.
O que faz o movimento adventista do sétimo dia ser diferente de todo e qualquer movimento? Ou melhor, por que você não é da Deus é Amor, da Assembleia de Deus? Por que você não é católico? Por que você não é espírita? Por que você não é testemunho de Jeová? Por que você não é mórmon? Por que você é adventista do sétimo dia? O que nos faz diferente de tudo? Eu queria saber uma resposta. Pode levantar a mão, eu vou deixar você participar. Irmã Gi, por favor. As nossas doutrinas. Ok. Irmãos, não tem pergunta certa ou errada, eu não quero achar uma única resposta, ok? Eu quero só que vocês participam. O que mais? O que nos faz únicos como adventistas do sétimo dia? O quê? O seguir a Bíblia. Perfeito. O que mais? Sim, Ricardo. O estudo das 2.300 tardes e manhãs. Ok. Queridos, todas essas respostas são verdadeiras, não se excluem e se complementam. No entanto, a singularidade de um adventista do sétimo dia está exatamente na sua visão de mundo. Nós enxergamos o mundo de uma maneira ímpar, de uma maneira exclusiva. Não existe nenhum outro segmento na face da terra, seja religioso, seja uma instituição privada de educação, seja algum governo que enxergue a vida como nós enxergamos. As nossas doutrinas, a nossa compreensão profética, a maneira como nós estudamos a Bíblia, tudo isso vem junto e forma a visão como nós enxergamos o mundo. E eu pergunto, como que nós enxergamos o mundo? Através da lente do grande conflito. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse relata para nós que existe um conflito cósmico, que aconteceu lá no céu, que alcançou a terra, e ele terá o seu desfecho aqui nessa terra. O adventista do sétimo dia, ele não é singular porque ele guarda o sábado, porque existem outros movimentos que guardam o sábado. O movimento adventista não é singular por conta da sua reforma de saúde, porque existem religiões e movimentos seculares que fazem reforma de saúde. O adventista do sétimo dia não é simplesmente único por conta das nossas doutrinas ou das nossas profecias, porque existem outros movimentos que têm conceitos iguais ou parecidos aos nossos. Mas quando colocamos tudo isso juntos e enxergamos a realidade à luz do grande conflito, nós nos tornamos únicos, não no sentido de sermos melhores, mas no sentido da nossa responsabilidade e missão. E pai e mãe, quais são as convicções que devem haver na vida dos filhos de vocês? A convicção e o conhecimento do grande conflito. E como que a gente pode colocar isso no coração dos nossos filhos? Eu trago aqui para você esses 5 livros aqui. Alguém os conhece? Levante a mão, por favor. Querido, esses 5 livros aqui, eles foram escritos pela senhora Ellen White. Esses 5 livros, desde o primeiro até o último, eles sistematizam a história do grande conflito. Esse primeiro livro aqui, Os Escolhidos, é o Patriarcas e Profetas. Esse segundo livro, Os Ungidos, Profetas e Reis. Esse terceiro livro, O Libertador, Desejado de Todas as Nações. Esse quarto livro, Os Embaixadores, Atos dos Apóstolos. O quinto livro, Os Resgatados, O Grande Conflito. Mas por que os nomes são diferentes? Porque a nossa igreja no Brasil, através da Casa Publicadora, colocou dentro desses livros uma linguagem mais fácil, simples, adequada, sem mudar a sua essência e perder o conteúdo, para que os nossos filhos possam ser criados e crescer à luz e ao entendimento do grande conflito. A maneira que um pai e uma mãe adventista do sétimo dia têm para dar uma convicção que seja uma visão de mundo adequada para os nossos filhos, para que eles possam lidar com os problemas daqui 20, 30 anos, é através do entendimento do grande conflito. Queridos, nós fomos de um tempo onde algumas das nossas questões para com esses livros eram financeiras. Alguns de nós aqui lutávamos para ter comida em casa. Como fazer para comprar um livro de 50, 60 reais? Para você saber, todos esses livros no Centro White Brasileiro estão à disposição em PDF para você fazer um download gratuito. Os nossos filhos deveriam crescer, e quando chegassem à idade de 17, 18 anos,
eles já deveriam ter lido esses 5 livros. E saber que a história da Bíblia, cria uma cosmovisão, uma visão de mundo alinhada aos valores bíblicos e que permita que os nossos filhos sejam como José e Daniel, sejam expostos a esse mundo, mas sejam intrépidos na sua crença, na sua objetividade para com a palavra do Senhor. Pai, quer saber como fazer para que o seu filho tenha o conhecimento e a prática juntos em conexão? Construa uma visão de vida para os seus filhos, pautado no grande conflito. Nós não somos apenas cristãos, nós não somos evangélicos, nós não somos protestantes, nós somos cristãos adventistas do 7º dia, um povo remanescente que tem uma identidade e missão, que à luz do grande conflito vive nessa terra. Se o primeiro ponto é convicção, o segundo ponto é referências. Referências. Pais, professores e pastores que encarnem a visão de mundo que os nossos filhos estão conscientemente identificando como sua. E nesse relacionamento, eles veem que é possível residir eles próprios nessa visão de mundo. Não basta a gente apenas ler a história do grande conflito. Nós temos que encarnar essa história na nossa vida. Os nossos filhos, eles ouvem nos assistindo. Os nossos filhos querem referências. Eles querem referência de pai, referência de mãe, referência de professor, referência de pastor. E eu abro um parênteses aqui, queridos. Nós vivemos numa era de culto às fraquezas. Hoje é bonito ser fraco. Hoje é bonito estar prostrado e caído, às mínguas ou à própria sorte. Somos uma era onde nós perdemos a referência do que é ser forte. E quantos pais hoje se colocam diante dos filhos como fracos? E você quer saber o problema de um pai fraco? De uma mãe fraca? É que se o pai é fraco, se a mãe é fraca, eles precisam do auxílio dos filhos na própria educação dos filhos. E por isso hoje existe pai e mãe que, para educar os filhos, precisam de consultar os próprios filhos. E se você pai, e se você mãe é um fraco e uma fraca, você está criando filhos mais fracos do que você. E se estamos criando filhos mais fracos do que nós mesmos, como que é possível nós termos uma geração que vá suportar as durezas, as grandes batalhas do conflito cósmico no seu momento final? Pai e mãe, Deus está chamando você para ser forte, para você se levantar diante dos seus filhos como autoridade. A sua palavra tem força, tem poder e tem influência. Mas pastor, eu sou tão fraco. Vai para Deus, vai para perto de Deus. Não saia da presença de Deus enquanto Deus não fizer forte o suficiente para olhar para o seu filho com amor e autoridade, e o seu filho vê em você que você é um alguém que ele pode sim se inserir na sua cosmovisão, na sua visão de mundo e viver esses mesmos valores que você. Quer que os seus filhos conectem crença com comportamento? Primeiro ponto, dê aos seus filhos uma convicção profunda de vida. O grande conflito. Se faça para os seus filhos uma referência. O meu pai é pecador. O meu pai, como eu, ele tem defeitos e falhas. Mas o meu pai é alguém que busca em Deus forças. E ele é uma autoridade, uma referência na minha vida. Quando eu ligar para o meu pai, eu sei que eu estou falando com um homem de Deus. Quando eu ligar para minha mãe, eu sei que essa mulher é uma mulher de oração. Os meus pais podem não ter escolaridade, mas eles têm sabedoria. E pais fracos estão criando, sabe que tipo de filhos? Filhos que tiram A em todas as notas da classe, são aprovados na escola, mas reprovados na escola da vida. Queridos, os nossos filhos foram colocados nas nossas mãos para que nós possamos os elevar acima dos padrões dessa sociedade. Por isso as referências. Por isso que nós, pais e mães, somos exemplos.
Nós pastores devemos ser exemplos, nós professores devemos ser exemplos. Terceiro ponto, comunidade. Escolher viver sua visão de mundo na companhia de pessoas mutuamente comprometidas, que formem uma rede de estímulo e apoio, que mostram que suas ideias são coerentes por toda a vida. Comunidade. Os nossos filhos que conhecem a história do grande conflito, os nossos filhos que nos veem como referência, devem ser criados em vida, com vida em comunidade. E para isso que existe a igreja. E para isso que existem as escolinhas de sábado de manhã para as nossas crianças. Queridos pais, eu tenho orado muito por cada um de vocês, para que o Espírito Santo coloque no coração de cada um de vocês, que não basta apenas, escute só, não basta apenas assistir culto. É necessário trazer os nossos filhos para que eles possam cultuar. Nós não somos chamados a apenas assistir cultos, nós somos chamados a cultuar a Deus. E veja só, não pense que você dar algumas gotinhas de adventismo na educação dos seus filhos vai fazê-los parar em pé diante dessa sociedade. O que muitos de nós estamos fazendo é fazer o que todo mundo aí fora faz, mas dando apenas um sabor de adventismo. Isso não vai fazer os seus filhos pararem em pé. Queridos pais e mães, tragam seus filhos para os nossos cultos que começam às 9h30 da manhã na escola sabatina. Aquelas cifrás e puás que estão ali, em vez de estarem cuidando dos seus filhos, estão cuidando dos filhos da igreja. Aquelas mulheres estão imprimindo no coração dos nossos filhos lições que jamais serão desaprendidas. Queridos pais, por favor, tragam os seus filhos para os cultos de oração da nossa igreja. Querido, a bem da verdade, deixa eu lhe dizer algo. Os nossos cultos de quarta-feira não são cultos atrativos. Eles não são cultos atrativos, e ponto. São cultos simples. É música, pregação da palavra, testemunho. Só que quando você decide colocar uma roupa, vestir os seus filhos, sair de casa e ir com eles para um culto longe, num horário tarde, que quase não tem atratividade nenhuma, sabe o que você está dizendo para os seus filhos? Que aquilo é importante. A sua agenda é o seu credo, pois você só tem tempo para aquilo que você acredita. Queridos pais, em nome do Senhor Jesus, tragam seus filhos para os nossos cultos de oração. E me permita dizer o seguinte: vocês já perceberam que eu tenho uma maneira enfática, incisiva e forte de falar, sabe por quê? Porque já basta o mundo para nos anestesiar. Já basta o mundo para nos dar um sentimento de que está tudo bem. Já bastam as lojas para a gente entrar e desafogar as mágoas. Já tem demais gente na internet querendo adoçar o seu ego com um pirulito doce. A igreja é um lugar para nós termos a oportunidade de sermos confrontados e desafiados na nossa calmaria. Outra coisa que eu queria salientar, queridos: com quem nós convivemos e andamos, que os nossos filhos, aos sábados à tarde, estejam com seus amiguinhos da igreja, que fora daqui nós possamos andar juntos uns com os outros, que você leve para sua casa o amiguinho do seu filho com os pais dele, que você leve para a sua sexta-feira à tarde, lá no pôr do sol, os amigos dos seus filhos, os pais deles, que nas suas férias de verão, se você tem, que você viaje com os irmãos da igreja, que a nossa comunidade seja maior do que o nosso encontro de manhã. Porque se os nossos filhos são criados dentro de uma comunidade, o qual os pais, os amigos pensam do mesmo jeito, caminham da direção, têm a mesma percepção, vá em frente. Por isso da escola adventista do sétimo dia. A escola adventista do sétimo dia, ela não educa, ela ensina. Aliás,
Educação é só pai e mãe, o resto é ensinamento. Mas por que a gente manda os nossos filhos para a educação adventista? Para a escola adventista? Porque lá os professores, porque lá os amigos, via de regra, percebem a realidade da mesma forma. Ah, pastor, mas os nossos filhos vão ter que ser confrontados com o mundo numa hora. É verdade. Mas quer ver só? Vou pegar uma criança de 6 anos e vou ensiná-la a nadar. O que eu faço com ela? Vou para o meio do mar e jogo ela de qualquer jeito? Não, eu entro na piscininha com ela, jogo um pouquinho de água e vou passo a passo. A escola adventista é esse passo a passo que nós vamos ajudando os nossos filhos a um dia serem expostos na sociedade. E eu sei, pai e mãe, e aqui não tem nenhum juízo de valor, nem todos nós temos os nossos filhos na escola adventista. Eu quero deixar claro para você, que como pastor eu não estou aqui para julgá-los em nada. Que como pastor eu não tenho o direito de julgar a sua vida, o seu coração. Aliás, nenhum de nós temos esse direito. Como pastor eu estou aqui para te falar a verdade, te ajudar a andar pela verdade, ponto final. O que você faz da sua vida é um direito seu, cada um é juiz de si. Mas como pastor, eu queria incentivar você, pai e mãe, a ter os seus filhos na escola adventista. Honestamente, não são os melhores prédios, não são os melhores professores, não é o melhor conteúdo acadêmico. Agora eu te pergunto uma coisa, já ouviu falar do ITA, aquela universidade que tem lá no Brasil, em São José dos Campos? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Uma faculdade extraordinária, não é? Me fala o nome de um professor. Por que a gente conhece o ITA e não sabe o nome dos professores? Porque quem faz o ITA não são os professores que estão lá, são os alunos que querem entrar. Quem faz educação não são os professores, não é o prédio, não é o material acadêmico, são os pais, junto com os filhos. Mas por que teus filhos lá? Porque eu sei que lá, aquela escola, ela está trabalhando junto comigo, em parceria comigo. Ela não está dizendo e ensinando nada diferente do que eu sei. Pastor, eu não tenho condições financeiras, a maior parte não tem. E eu estou disposto a orar por você e te ajudar caso seja possível. Pastor, eu não tenho os meus filhos lá, eu não te julgo, em nome de Jesus, fique tranquilo. Mas eu ainda mantenho que é plano de Deus que os nossos filhos cresçam nessa comunidade. É plano de Deus que os nossos filhos cresçam no Clube de Desbravadores. Aliás, logo mais os irmãos terão novidades sobre o Clube de Desbravadores. É importante que os nossos filhos cresçam no Clube de Aventureiros. A comunidade da igreja vai ajudar os nossos filhos a crescerem conectando crença com comportamento. Queridos irmãos, agora eu quero vir para a Bíblia, para que a Bíblia feche e ela sim arremate aquilo que a gente conversou aqui nessa manhã. Josué capítulo 24, nós já lemos. O que você precisa de entender num primeiro plano sobre o capítulo 24 de Josué são 2 pontos. Primeiro, esse capítulo, ele foi escrito em um tom de aliança. Josué está escrevendo o que foi uma aliança, que ele e o povo fizeram diante de Deus. Por que da importância de uma aliança? Porque uma aliança é um acordo que 2 pessoas fazem mutuamente. E essas pessoas, ao fazerem esse acordo, elas decidem que aquele vai ser o jeito delas viverem. Ou seja, Josué está deixando claro, o acordo que nós fizermos aqui, vai ser o acordo pelo qual nós viveremos. Segundo ponto, o centro desse capítulo, o coração desse capítulo é o seguinte: nós vamos servir ao Deus verdadeiro e não aos outros deuses. Repito para você, Josué 24 é uma aliança entre o povo de Deus com Josué e Deus. E essa aliança é o que determina o jeito que essa gente vai viver. Segundo ponto, o centro do capítulo o coração do capítulo, nós não queremos outros deuses, nós queremos o Deus verdadeiro. Você percebeu, querido, que Josué capítulo 24 começa assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Por que Siquém? Por que Josué reuniu essa gente na cidade de Siquém? Por que não foi outro lugar? Ou por que Josué disse Siquém? Poderia não ter dito.
Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 35, verso 4. Gênesis 35, verso 4. Diz assim, uma história conhecidíssima. Gênesis 35, verso 4. Então, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos, e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto aonde? A Siquém. Você sabe por que Josué reuniu o povo em Siquém? Porque foi justamente em Siquém que antes do povo, ou melhor, que antes de Josué encontrar a Deus, lá em Betel, ele parou a sua comitiva e pediu para que todos os ídolos dos falsos deuses foram enterrados. E aqui vem o primeiro apelo para você, pai e mãe. Quer que o seu filho conecte a crença ao comportamento, o que ele conhece ao que ele faz, a vida privada à vida pública. Hoje é dia de, na nossa casa, nós enterrarmos os nossos ídolos. O problema de muitos dos nossos filhos não é que eles não sabem o que é certo, mas entre o certo e a prática existe um outro ídolo, um outro Deus em forma de ídolo. E se nós quisermos ver na nossa casa e na nossa família a glória de Deus, igual Jacó viu em Betel, primeiro passo, remova os ídolos da sua casa. Não foi à toa que Josué falou com o povo naquele dia, na hora de uma aliança: vamos a Siquém. Siquém significa hora de enterrar os ídolos que estão no meio de nós. Comigo no texto, capítulo 24, verso 5 de Josué. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. Preste atenção agora. E depois vos tirei de lá. Então, você veja que Deus está usando aqui um pronome na segunda pessoa. Vos tirei de lá. Continua a leitura. Tirando eu vossos pais do Egito. Opa, mudou para a terceira pessoa. Primeiro, Josué diz, eu vos tirei de lá. Agora ele diz, quando seus pais foram tirados de lá. Mas quem afinal foi tirado de lá? Eles ou os pais? Verso de número 7. Clamando vossos pais o Senhor, pôs em escuridão entre vós os egípcios e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Ele volta agora para a segunda pessoa. Primeiro ele diz, eu vos tirei de lá, segunda pessoa. Depois ele diz, quando os vossos pais, terceira pessoa. Os vossos olhos viram, segunda pessoa. Por que é essa oscilação entre segunda e terceira pessoa? Abre sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 5, verso 3. Queridos, eu quero me desafiar e desafiar vocês também, para que os nossos sermões sejam bíblicos, contenham a Bíblia, e a gente estude a Bíblia. Não acredite nas minhas palavras. Toda a volta que o pastor dá para chegar até a Bíblia, ela é importante para embasar aquilo que está aqui. E para mostrar na realidade o que a Bíblia há muito tempo já nos dizia. Deuteronômio capítulo 5, verso 3. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Um dia Moisés, junto de Deus, fez uma aliança com o povo, lá no Sinai. 40 anos depois, Moisés agora está falando com aquela nação e diz, não foi com os nossos pais que houve uma aliança, foi conosco que estamos aqui. Sabe por quê? Porque tanto para Josué quanto para Moisés, aquilo que Deus fez com os pais foi tão forte, o impacto é tão grande, que mesmo que muitos não estivessem lá naquele dia, seria como se estivessem. Quando Josué está escrevendo, muitos daqueles que estão lhe ouvindo não estavam no Êxodo. Mas Josué faz questão de dizer, quando eu vos tirei de lá, porque aquilo que acontece na vida dos pais, atinge diretamente a vida dos filhos. Queridos irmãos,
Queridos pais, em nome de Jesus, entendam que você, pai e mãe, deixa eu falar isso de forma simples. Quando um filho sai da barriga, ele entra na nossa cabeça para nunca mais sair. Não é fácil enterrar um pai e uma mãe. Mas já percebeu como é desesperador enterrar um filho? Porque no círculo natural da vida, nós pais temos um compromisso com os filhos até a nossa morte. Depois que você se tornou pai, a primeira e maior missão da sua vida são seus filhos. Pais, tudo que vocês fazem envolve a vida dos filhos de vocês. Toda e qualquer decisão, todo e qualquer comportamento, toda palavra, todo centavo, por favor, em nome de Jesus, lembrem-se que vocês não vivem mais sozinhos e por vocês, essas crianças fazem parte da vida de vocês. Aquilo que aconteceu na geração passada atinge diretamente o que acontece na geração de hoje. Nós sabemos aquilo que a Bíblia já dizia há muito tempo pela ciência hoje, que mesmo que os nossos filhos não foram gerados ainda, eles já sofrem as consequências daquilo que nós fazemos. Josué está dizendo para o povo: embora vocês não foram tirados do Egito, é como se fosse, porque o que acontece com o pai toca a vida do filho. E queridos, daqui a pouco Josué diz assim, é o clímax do capítulo: se vocês quiserem servir aos outros deuses, sirvam, mas o quê? Eu, e quem mais? E a minha casa, serviremos a quem? Ao Senhor. Lembre-se que nos dias da Bíblia, um lar, uma casa tem duas funções. Primeira função, é no lar, que é inculcado na cabeça dos nossos filhos, a nossa tradição religiosa e os nossos valores morais. É no lar que na vida dos nossos filhos é inculcado a nossa tradição religiosa e os nossos valores morais. Segundo ponto, para um lar desses dias, a esfera privada e a esfera pública da religiosidade era a mesma. Aquilo que os filhos eram em casa, eles eram lá fora. Aquilo que eles viviam com os pais, eles viviam com todos. E aqui nesse versículo, nessas pequenas e poucas palavras de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dando um desafio para você. Numa sociedade do iPhone, iPad, iPod, tudo, Josué está chamando nós perdermos, abandonarmos a esfera do individualismo e alargar as fronteiras da salvação para a nossa vida. Muitos de vocês aqui me receberam já nas suas casas, e em muitas das casas a minha meditação foi a mesma: salvação não é individual. Já ouviu isso? Salvação é individual. E geralmente quando a gente fala isso, fala por quê? Largando a pessoa ao abandono dela. Olha, já dei estudo bíblico, já levei na igreja, já ajudei com dinheiro, já peguei os filhos, a pessoa não quer nada com nada. Então, salvação é individual, cada um por si, Deus por todos, o diabo que leve o último. Salvação não é individual, salvação é pessoal. Individual seria se fosse só para mim. Salvação não é só para mim, salvação é comigo e com a minha casa. Envolve a minha pessoa, mas é um convite para que eu envolva aqueles da minha casa. Josué está convidando nós, pai e mãe, sairmos da nossa individualidade e envolvermos os nossos filhos na salvação. E finalmente, queridos, no final do capítulo, nós lemos assim, versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Nos dias de Josué, o povo serviu ao Senhor. Venha comigo para Josué capítulo 1, volte um pouquinho. Josué capítulo 1, diz assim, Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Então, quando o servo do Senhor,
Moisés morreu, com quem Deus falou? Com quem Deus falou? Com Josué. Morreu Moisés, o servo do Senhor, com quem Deus falou? Josué. Venha comigo agora para Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel. E cadê? E quem que vai vir agora? Porque morreu Moisés, veio Josué. Morre Josué e agora os filhos de Israel têm que falar com o Senhor. Cadê? Queridos, a Bíblia está dizendo claramente para nós que o povo obedeceu, que o povo foi fiel a Deus devido ao exercício de liderança, influência e eficácia da vida de Josué. Enquanto havia vida e liderança em Josué, o povo de Deus serviu ao Senhor. Pai e mãe, através da sua vida é que os seus filhos irão servir ao Senhor. Pai e mãe, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, é através de você que os seus filhos servirão ao Senhor. O pastor, as professoras, a escola, o desbravador estão aqui para ajudar, impulsionar, mas é através de você. A paternidade é uma ação intransferível. E agora eu quero terminar fazendo 2 apelos à minha querida e amada igreja. Apelos claros, objetivos. Primeiro apelo: tire da sua casa os ídolos que separam você do Deus verdadeiro. Hoje é dia de decidirmos por tirarmos os ídolos da nossa casa. E eu poderia aqui dar uma lista de vários ídolos que nós temos hoje dentro das nossas casas. Mas de vez em fazer um confronto frontal, eu orei durante toda essa semana para que exatamente neste momento, querido, Deus falasse a você, pai e mãe, qual o ídolo que tem dentro da sua casa que precisa ser retirado. Você quer saber o que é um ídolo? Se você vai dormir e ao invés de última coisa ler a Bíblia e orar, você faz alguma coisa ali, aquele é um ídolo. Se você está na sua casa dedicando mais tempo ou muito tempo para algo que cansa as suas energias mentais e físicas, e vocês não têm conseguido se reunir em torno da palavra de Deus, isso é um ídolo. Se o teu filho faz tempo que não tem uma conversa franca com você e você com ele, e ele passa fazendo alguma outra coisa que tira dele o apetite pela Bíblia e o apetite de estar conversando com você, isso é um ídolo. E eu peço e oro aqui para que o Espírito Santo revele para você, pai, mãe, filho e filha, o que tem sido o ídolo na sua casa. Se nós quisermos ver a glória de Deus, os ídolos têm que ser todos enterrados. Enquanto houver ídolos na nossa casa, queridos, nós não veremos a glória do nosso Deus. E o meu segundo apelo para a minha igreja é fazermos o culto familiar. Quando Josué fez esse trato com o povo, essa aliança, ele escreveu tudo isso em um livro, erigiu uma rocha e deixou aquilo como um sinal de que aquela gente teria um compromisso em servir a Deus. E queridos, e por favor não venha com essa não, eu tenho um sentimento no meu coração. Os sentimentos do nosso coração têm que ser chancelados pela decisão das nossas mãos. Eu vou repetir, os sentimentos, os desejos do nosso coração têm que ser chancelados pela decisão das nossas mãos. E muitas vezes a decisão das nossas mãos vai ser ter que pegar os nossos filhos, desligar os eletrônicos da casa, reunir a nossa família e do jeito mais simples, cultuarmos o grande eu sou.
A vida cristã é feita de uma somatória de decisões simples do dia a dia. E eu pergunto, quais são os ídolos que há e que existem na nossa casa? Pai e mãe, ao sair daqui, enterre todos eles. Segundo, eu quero chamar você, pai e mãe, para levantar na sua casa um altar ao Deus verdadeiro. Que na sua casa todos os dias haja culto familiar. Reúna a sua família em torno da Bíblia. Leia para eles os livros da senhora Ellen White, um por um. Seja na sua cama, na cama deles, na sua sala. Mas não viva nenhum dia sem que a sua família faça um culto familiar. E eu pergunto para você e termino aqui. Qual ídolo que agora você precisa colocar no seu coração para chegar na sua casa, colocar suas mãos e enterrá-lo? E qual a tua resposta para hoje, Deus chamando você? Filho, eu quero um culto na sua casa todo dia. Eu quero me encontrar com o seu lar todo dia. Eu quero me reunir com vocês. Qual vai ser a tua resposta, pai e mãe? Eu gostaria nesta manhã de, ao fazer esse apelo, convidar você a dobrar os seus joelhos. Porque decisões arrojadas necessitam de poder especial. E aqueles que se colocam de joelhos no chão, conseguem ficar em pé diante da vida. Eu quero convidar você, pai e mãe, nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor para que Ele abençoe a decisão, a disposição do teu coração. Para que o nosso lar e a nossa vida esteja à disposição do Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, eu quero pedir ao Senhor, por esse pai, por essa mãe, que tem sede no coração de criar os seus filhos para o Senhor. Eu quero pedir por esse avô, por essa avó, que querem ver os seus netinhos nos caminhos do Senhor. Eu quero pedir por esse pai, por essa mãe, que sentem que já passaram do tempo, mas ainda querem, querido Deus, ver os seus filhos de alguma forma voltando e retornando aos teus caminhos. Eu quero pedir por esse pai, por essa mãe, que quando olham para os filhos, veem na vida deles os seus erros, a sua negligência. Eu quero pedir por esse pai, por essa mãe, que olham para os filhos e se perguntam: Senhor, fizemos tudo tão bem, tão certo, por que os nossos filhos assim? Eu quero pedir por esses filhos que travam seus conflitos internos, muitas vezes oriundos das más e errôneas decisões dos pais. E eu quero clamar, querido Deus, para que da nossa igreja, do nosso meio, todo e qualquer ídolo que esteja se entrepondo entre nós e o Senhor, todos os obstáculos que o Senhor levantou na mente e no coração desses pais, e o Senhor falou, e eu tenho certeza em nome de Jesus que o Senhor pelo Espírito Santo falou, que a decisão do coração desses pais seja agora chancelada pela decisão das mãos de arrancar e enterrar os ídolos que estão dentro da nossa casa. E eu quero pedir, Deus, ajude nós pais a todos os dias levantarmos o nosso altar, o nosso culto familiar. O culto, Pai, ele é simples, ele é objetivo, ele é prático, ele acontece ao redor da leitura da Bíblia. E por favor, que os nossos filhos em convicção, que os nossos filhos em referência, que os nossos filhos em comunidade sejam formados para o Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Eu vou estar saindo agora ao cantarmos o hino.
Eu peço que a nossa ida seja organizada e ordenada. Eu estou à porta me despedindo de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Um bom restante de sábado. Nos vemos quarta-feira no nosso culto de oração. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar todos juntos, fé dos nossos pés. Oh, como pulsa o coração quando nos lembra a antiga fé. Pais, eles morriam sem